Essa passagem de Gênesis 6 é uma das mais misteriosas e debatidas da Bíblia inteira. O texto é curtíssimo, mas carrega uma carga simbólica, teológica e mítica gigantesca. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Naqueles dias, haviam gigantes na terra. A Bíblia não detalha o que exatamente aconteceu. Isso é proposital. O autor sagrado deixa um vazio, e esse vazio sempre provocou imaginação, tradição e interpretação ao longo dos séculos. Existem três leituras históricas principais: anjos caídos que eles relacionaram com mulheres, leitura judaica antiga do livro de Enoque, defendida por muitos pais da igreja. A segunda leitura, descendentes de Sete, os justos, misturando-se com descendentes de Caim, os ímpios. E a terceira leitura, são os governantes tirânicos chamados filhos de Deus, abusando de mulheres. A primeira é a mais antiga na tradição judaica, especialmente no livro de Enoque, que expande muito essa história. O que o livro de Enoque diz? Segundo Enoque, esses anjos, chamados vigilantes, ensinaram aos homens armas de guerra, ensinaram feitiçaria e ocultismo, ensinaram metalurgia para a destruição, ensinaram vaidade, sedução e corrupção moral, revelaram conhecimentos proibidos antes do tempo. E os gigantes, os Néfilins, eram violentos, comiam tudo, depois passaram a comer pessoas, dominavam os humanos, espalhavam terror. Isso já mostra que a maldade não era só moral, era civilizacional. Civilizacional. Agora, entrando na parte que o texto não diz, mas que a lógica do relato sugere. Gênesis 6 diz: a maldade do homem se multiplicou, toda a imaginação do coração era continuamente má. Isso é muito forte. O texto não diz pecavam muito, diz que toda a imaginação era má o tempo todo. Isso sugere algo além da violência comum. Se aceitarmos a leitura antiga, anjos, mais mulheres, mais gigantes, então a humanidade teria passado por corrupção genética, mistura antinatural. A ideia de mistura de naturezas sempre foi vista na Bíblia como algo gravíssimo. Não é só pecado moral, é corrupção da própria criação. Dominação total pelos gigantes, seres muito maiores, mais fortes e cruéis, dominando humanos como gado. 3. Canibalismo organizado. Enoque sugere isso claramente. Não era sobrevivência, era brutalidade. 4. Escravidão absoluta da humanidade. Humanos viraram submissos a esses seres. 5. Rituais, ocultismo, magia e sacrifícios. Conhecimento espiritual usado para a corrupção. 6. Violência sexual extrema. O contexto de tomaram para si todas as que escolheram indica abuso, não casamento. 7. Perversões que hoje nem têm nome. Quando o texto fala que a imaginação era continuamente má, sugere práticas que fogem do padrão humano normal. 8. Perda total da noção de Deus. Uma civilização inteira vivendo como se Deus não existisse. Por que Deus decide pelo dilúvio? Não foi só porque pecavam, foi porque a humanidade estava se tornando outra coisa. A criação estava sendo desfigurada. É como se o mundo estivesse virando algo que não era mais humano, nem natural. Por isso Noé é descrito como perfeito em suas gerações. Alguns rabinos interpretam isso como linhagem não corrompida. O ponto mais forte, a Bíblia deixa implícito que aquilo foi tão fora da curva, tão grotesco, que não caberia em descrição. O silêncio do texto é mais assustador que a descrição. É por isso que isso volta e por que isso volta no Novo Testamento. Pedro e Judas falam desses anjos presos em correntes, justamente ligado a esse episódio. Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, o problema não foi só pecado moral, foi algo estrutural na humanidade. Conclusão: o que eles fizeram de maldade, juntando Bíblia, mais tradição judaica antiga, mais lógica do texto, provavelmente envolveu corrupção da natureza humana, dominação por seres híbridos violentos, canibalismo, escravidão, abusos sexuais generalizados, ocultismo e rituais, uma sociedade totalmente pervertida, onde o mal era a norma absoluta. Algo tão extremo que o autor bíblico prefere não detalhar.
O dilúvio não foi só punição, foi uma reinicialização da criação. Free audio post-production by alphonic.com.